Graça, misericórdia e paz. Amém? Amém. Jesus encontrava os seus discípulos e dizia: a paz seja com você. Dê um abraço ao seu irmão, na sua irmã, dizendo essa paz que não é do mundo, mas a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estava com saudade, com muita saudade. Quase 15 dias ausente. Mas estamos de volta. Alguém teve saudade de mim também ou não? Não? Que tristeza. Eu estava com saudade de vocês. Vocês estavam com saudade de mim? Sim ou não? Ah, até que enfim, pelo menos meia dúzia. Quando a gente fala em saudade, tem várias músicas que falam de saudade. De saudades, palavra triste quando se perde um grande amor. Que é do meu tempo, de muitos anos atrás. Lembra dessa, né? Saudade. Nós ficamos ausentes alguns dias, pelo Ano Novo, e pelo Natal e pelo Ano Novo. E na semana passada eu estava em São Paulo, cheguei às 20 horas. Quero agradecer ao pastor Tiago, que estava aqui no culto, dirigindo o culto, pregando. Mas eu estava com muita saudade de vocês. Muitas saudades mesmo. Porque quando nós nos ausentamos da igreja, mesmo que seja um período, nós nunca nos ausentamos de Deus. Mas a presença no santuário, todas as semanas, é a coisa mais importante que existe. Uma das coisas mais importantes que existe. Porque aqui nós estamos em família, no único objetivo, no único propósito de orar, louvar e ouvir a palavra. E a palavra de Deus é tão clara que diz que a fé vem por ouvir a palavra. E lá em Tiago diz que não é somente importante ouvir, mas tem que praticar a palavra. Então, se nós não estamos no santuário para ouvir a palavra, podemos não ter fé, não vamos praticar e as coisas não vão acontecer na nossa vida. Eu vou dizer umas coisas para vocês hoje, essa noite, de tantas meditações, tantas orações, de algo que Deus fala ao nosso coração para que nós possamos transmitir às nossas ovelhas. Quando Jesus diz que o mundo jaz no maligno, é verdade. Quando a palavra identifica as coisas que estão acontecendo nesse mundo, identifica claramente que Jesus está prestes a voltar. Quando Jesus diz, no mundo tereis aflições, todos os dias teremos aflições. Todos os dias teremos problemas. Soluciona um, no outro dia tem outro. E assim sucessivamente. Então nós temos que, no dia a dia, que temos conhecimento da palavra de Deus, é aprender a vencer os problemas da vida. Ou se nós não conseguimos vencer, pelo menos administrar os problemas da vida para conseguir a vitória logo na frente. Porque Deus nos dá a oportunidade disso, de você ter o conhecimento da palavra e através da palavra você consegue solucionar problemas. Você consegue driblar as aflições do dia e ter uma vida abençoada, próspera, com saúde, com alegria. A palavra nos ensina também, o apóstolo Paulo, que as aflições, os problemas, as tribulações são temporárias. Coisa linda isso. Então, se nós temos a consciência de que as aflições que passamos, os problemas que passamos são temporários, vai passar, porque o milagre está logo ali à frente. Como nós vivemos num mundo tão atribulado, a tribulação passa, mas vem outra, e vem outra, e vem outra. Então, nós, hoje, que estamos ansiosos pela volta de Cristo, porque quando Ele voltar, vai acabar com tudo isso, e nós vamos ter a oportunidade de estar com Ele. Mas tudo depende de nós, do nosso relacionamento. Tudo depende daquilo que nós temos em intimidade com o Senhor. Nós temos que procurar essa intimidade. O mundo, a partir de agora, vocês têm observado pelos noticiários, de que 2015 será um ano de sofrimento. Presta atenção, amados. Já foi anunciado no novembro, dezembro, e agora mais ainda, de que este ano, 2015, é um ano de sofrimento. Aumento de combustível, aumento de energia elétrica, presta atenção, aumento de tudo, tudo. E o salário, ó, como conviver com isso?
Como sair dessa? Que esperança nós temos ao saber, anunciado pelo governo federal e etc., que o tempo será de dificuldade? Enxugar a máquina administrativa dos governos. Se o governo diz que tem que enxugar, nós também em casa temos que enxugar. Nós temos que reduzir custos para poder superar as dificuldades que vêm à frente. Nós estamos falando de coisas materiais, que vai, com certeza, afetar a nossa vida espiritual. Vai afetar o nosso relacionamento com Deus. Vai afetar o nosso relacionamento com a esposa, com o marido, com os filhos, com os amigos, com o patrão, com o empregado. Enfim, toda uma sociedade vai ter o impacto de uma reação, aliás, de uma ação tempestuosa. Mas nós, como cristãos verdadeiros, nós temos que ter uma posição diante de Deus. Porque se Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, é verdade, sem Deus nós não vamos a lugar nenhum. Mesmo que você passe por tribulação, mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, você tem que ter a certeza que Deus está contigo e com Ele você vai conseguir superar todas essas dificuldades. Amém? Muito bem. Então nós vamos começar ouvindo a palavra que o apóstolo Paulo disse para Timóteo. Timóteo era um jovenzinho. E o apóstolo Paulo escreveu para ele algo muito importante que é para os nossos dias hoje. É algo que nós devemos fazer. Você pode abrir sua Bíblia aí, em Timóteo, 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no capítulo 2. Nós vamos considerar apenas 8 versículos, que é muito importante para que nós possamos entender e ter uma base de como agir nos dias seguintes. É muito importante. No versículo 1 do capítulo 2, o apóstolo Paulo diz a Timóteo: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens. Antes de tudo, olha só o que o apóstolo diz a Timóteo, que é para nós. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Aqui está falando de homens, não está falando de mulher, está falando de homens. Presta atenção, homens, porque o homem é o varão, o homem é o cabeça. O apóstolo Paulo diz, antes de qualquer coisa, recomendo, é uma recomendação que passa a ser como se fosse um mandamento para nós. Se ele recomenda é porque é necessário que se faça isso. Súplicas, orar a Deus suplicando, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, orar pelos homens, por aqueles que têm liderança. No versículo 2, presta atenção no que ele diz, o apóstolo. Pelos reis, ou seja, pelos governantes, pelos prefeitos, pela aquela pessoa que tem poder de decisão. E diz, e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Então o apóstolo nos ensina que nós devemos suplicar, orar e interceder pelos homens, principalmente por aqueles que governam, por aqueles que detêm autoridade, para fazer o quê? O bem para a população. Então nós temos que orar pela presidente da República, pelo governador, pelo prefeito, pelas autoridades, pelos deputados, pelos senadores, por todos aqueles que exercem autoridade, para que eles possam ter a orientação de Deus para fazer o melhor para a população, através de leis. No Congresso Nacional, quando se faz leis, mexe com toda a situação do país. Quando o Fernando Henrique Cardoso era presidente da República, eu fui fazer uma visita para ele, como presidente da UNALI, uma entidade nacional. Eu pedi uma audiência com o presidente. E na antessala do presidente entrou 2 senadores, 2 deputados federais e mais o chefe, o líder de um partido do governador do PSDB, do presidente do PSDB. 5 pessoas entraram numa sala com o presidente, antecedendo uma reunião que eu teria com ele.
E eu fiz uma pergunta para o chefe de gabinete do presidente, falei assim, escuta, o que os senadores fulano estão fazendo aí? Vocês sabem o que disse o chefe de gabinete do presidente para mim? Ele falou, estão decidindo a vida da família brasileira. Amados, 5 homens decidindo a vida do brasileiro. Como pode ser isso? E era verdade. Eles estavam decidindo pacotes de aprovações de leis que afetaria diretamente a sociedade brasileira. E isso realmente aconteceu. O plano real. Se nós não orarmos, pedir a Deus para que essas autoridades constituídas possam fazer o melhor para a população, a situação fica difícil. Só sai coisa ruim. O versículo 3 diz assim, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. O que é agradável perante Deus? As nossas orações intercedendo por essas vidas. Porque você pode não gostar do seu governador, do seu presidente, da autoridade que tem poder de decisões, mas você tem que orar por essas pessoas. Porque se você não orar, essas pessoas serão dominadas pelo diabo. E sendo dominada pelo diabo, vai destruir a sociedade. Versículo 4 diz, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O ponto principal dessas orações que nós devemos orar é o seguinte, está explícito no versículo 4, que deseja que todos os homens sejam salvos, que todas essas autoridades encontrem Jesus como Senhor de sua vida, que sejam convertidos de acordo com a verdade, para poder ter um procedimento ilibado, com princípios. Com princípios. O versículo 5 diz, pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Significa que o único meio de ligação entre o homem e Deus é Jesus. Jesus é o único mediador, Jesus é o único advogado que pode nos dar a entender que com Ele nós podemos resolver questões importantes, orando pelos homens. 6 diz, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Jesus se entregou por todos. E o 7 diz, versículo 7, para isso fui designado pregador e apóstolo, digo-lhe a verdade e não minto. O apóstolo Paulo falando para Timóteo, mestre da verdadeira fé aos gentios. E o 8 classifica, quero pois que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Amém, irmãos? Os homens orem, todos nós devemos orar pelos homens, mas que os homens levantem suas mãos e clamem ao Senhor para que as coisas sejam de acordo com a vontade de Deus, sem ira, sem raiva e sem discussões. Agora eu quero dizer algo muito importante para você que está aqui essa noite. Você foi escolhido por Deus. Imagine você ter no coração o significado de que eu fui escolhido por Deus. Por isso que você está aqui essa noite. Você é um eleito de Deus. Porque você poderia estar na sua casa assistindo novela, jornal, dormindo, descansando. Não, mas você está aqui essa noite para ouvir a palavra de Deus, para orar e buscar. Porque todos nós temos as nossas necessidades. E essas necessidades serão supridas pelo nosso Deus. Amém, irmãos? Eu creio muito nisso. Eu sou testemunha viva do milagre de Deus, sou um milagre de Deus. E Deus tem me honrado de uma maneira muito especial, porque noite e dia, buscando. Sou pecador, piso na bola, é verdade, mas me arrependo quando tenho consciência do pecado, para poder ministrar, para poder orientar, para poder aconselhar, para poder agasalhar. O apóstolo Paulo falou a Timóteo, mas o apóstolo Pedro fala para nós. Abre sua Bíblia aí, no livro de Pedro,
2 Pedro, no capítulo 1 em diante, nós vamos considerar algumas coisas importantes. Olha só o que diz. Amados, preste atenção, porque é palavra do Senhor. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Está falando do poder de Deus. O que é o poder de Deus? A unção de Deus, o conhecimento da palavra. Nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Se você foi escolhido, é por meio do conhecimento de Deus, que você vai conseguir tomar parte da sua própria glória. Imagine, e a bondade de Deus, quando nós sentimos a presença de Deus na nossa vida, a glória de Deus nos manifesta em nós, nós podemos vencer qualquer aflição que possa aparecer na nossa vida. Nós temos um escape, porque Deus, Ele mesmo nos dá o escape. No versículo 4, ele diz o seguinte: desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Esse é o escape, essa é a coisa principal da nossa vida que Deus nos prometeu. Através do conhecimento, através dele, vamos escapar das coisas imorais desse mundo. A imoralidade hoje está tomando conta. Você não pode assistir uma novela, que sempre você está assistindo a novela, de repente parece uma cena que não é agradável aos olhos. É um apelo sexual fantástico, terrível. Você não pode assistir filme nenhum. Qualquer filme que você assiste, mesmo comédia, de repente aparecem cenas lá que não são boas aos olhos. Por quê? A pessoa fala, mas não tem nada, aparece uma cena lá, vem na mente. E você começa a pensar, o homem começa a pensar quando vê uma mulher nua. A mulher começa a pensar quando vê um homem nua, uma cena de relacionamento íntimo que sempre aparece. Então, tudo que encontramos na sociedade, a imoralidade está presente na vida das pessoas. Então, Deus nos dá o escape que os maus desejos trouxeram a este mundo, para que nós pudéssemos tomar parte na sua natureza divina, a natureza divina do nosso Senhor. O versículo 5, por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade, a fé que vocês têm, a bondade, juntem o conhecimento. Quando se fala em bondade, presta atenção, bondade faz parte da essência do fruto do Espírito Santo de Deus. Você é bom, você exerce a bondade na sua casa, você exerce a bondade com sua mulher, você exerce a bondade com seu marido, você exerce a bondade com os seus filhos, no trabalho você exerce a bondade com seu patrão, com os seus funcionários, você olha os seus funcionários com bondade, você olha sua mulher, seu marido, seus filhos, seus amigos com bons olhos. Porque às vezes nós olhamos as pessoas com raiva, nós olhamos as pessoas com ódio, nós olhamos as pessoas com orgulho, olhamos as pessoas com ciúmes, nós invejamos, nós temos atitudes que é completamente contrária à palavra de Deus. Porque quando você exerce a bondade, em todo sentido da sua vida, juntando o conhecimento, sabe o que acontece? O versículo 6 nos diz, e ao conhecimento o domínio próprio. Nós vivemos num mundo atribulado, nervoso, terrível. Qualquer situação pode nos tirar do foco. Qualquer situação pode nos tirar o nosso domínio próprio. Nós podemos ficar irados, nervosos, terríveis. Podemos blasfemar, podemos falar coisas que nós não queremos falar, mas acabamos falando. Uma esposa pode ofender o marido, falando palavras que ele não gostaria nunca de ouvir. Mas de repente ela fala.
O marido pode falar para a esposa palavras que ela nunca, jamais gostaria de ouvir, mas de repente sai essa palavra, ofende, magoa, entristece, rompe relacionamento, impede orações. Porque isso chamamos de brecha, e o diabo entra na brecha para destruir a família. A coisa que ele mais gosta é ver marido e mulher discutindo. Ele senta e toma um chazinho enquanto vê os dois brigando. E se ele puder soprar, pega a panela, taca nele. Pega o sapato, taca nele. Bate a porta, chute o balde, chute a porta. Joga a panela no chão, quebra o vidro. Dá uma cabeçada na porta. Pega a faca e se corta. O diabo faz tudo isso. O conhecimento, junto com a bondade, o que acontece? O domínio próprio. O domínio próprio juntem a perseverança, e a perseverança a devoção a Deus. É um conjunto de situações e de ações. Conhecimento, domínio próprio, perseverança, e na perseverança, devoção a Deus. Porque quando você passa problemas sérios, você tem que perseverar, que ali vai passar. Daqui a pouco vai acontecer um milagre. Ah, mas pode demorar um tempo, pode demorar, quanto tempo for, não importa. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 50, 40 anos, 60, não sei. A promessa de Deus para Abraão, de que ele teria um filho, demorou muito tempo. Mas a promessa foi feita. Só que ele bagunçou o coreto. Foi namorar Agar e deu aquele problema que está até hoje aí. Ó. Vocês estão vendo o que está acontecendo lá no Oriente Médio. Os terroristas. Tudo descendente, tudo primo lá, matando os outros. Versículo 7. E essa devoção, presta atenção, e essa devoção a Deus, juntem a amizade cristã, e a amizade cristã juntem o amor. Aqui fala de relacionamento, fala de amor ao próximo. Se você tem devoção a Deus, e essa devoção vem do teu coração para Deus, é como se fosse um perfume que sobe, sobe, sobe lá em cima. Você começa a respirar o Senhor, você começa a respirar a Deus. Amados, tenta experimentar isso no seu tempo a sós com Deus. No momento, lá no seu quarto, como diz Mateus 6,6, você entra no teu quarto e ora em secreto, e Deus em secreto te responderá. Gente, tenta fazer isso. É você e Deus, é você só Ele, e Ele e você. E você vai sentir, vai respirar o Espírito de Deus. Ele vai falar no seu coração, Ele vai dar discernimento para você. Pai, o que eu faço agora? Estou nesta situação, está difícil para mim resolver, humanamente impossível resolver. O que eu faço? E Deus vai falar para você. Quando você sentir paz no coração, leia a Bíblia. Quando eu estou numa situação de perigo, a coisa que eu mais vou fazer é a palavra. Eu vou na palavra e vou na oração para que Deus possa me dar o discernimento e dar a orientação que eu preciso para resolver questões que às vezes são impossíveis, humanamente impossível resolver. Junte a amizade cristã. E a amizade cristã juntem o amor, que é a essência, a primeira essência do fruto do Espírito de Deus, que é amor, porque Deus é amor. E o versículo 8. Pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Preste atenção do que o apóstolo Pedro está nos dizendo. São essas as qualidades que vocês precisam ter. Está falando de qualidades. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa, como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra nos diz algo muito importante. Qualidade. Qualidade. Muitas pessoas dizem assim, olha, o importante não é quantidade, mas qualidade. É verdade. Qualidade. Quando Jesus pregava para milhares de pessoas, a respeito da morte e ressurreição dele, do que iria acontecer, e que o reino dele não é deste mundo, seria o reino dos céus.
Muitas pessoas disseram assim, mas que discurso mais doido é esse? Que coisa horrível esse homem está falando. Foram embora. Milhares foram embora. Abandonaram Jesus. Até Jesus olhou para os discípulos e falou, escuta, vocês vão também ou vão ficar? Aí Pedro disse, não, Senhor, tu és o Filho do Senhor, tu és o Filho de Deus. Então, às vezes, qualidade, você tem que demonstrar que tem qualidade. E a qualidade está implícita na amizade cristã e no amor. No fruto do Espírito de Deus, que nos dá a entender que temos que ter temperança, domínio próprio, bondade, longanimidade, amor. Nós temos que aprender no dia a dia da nossa vida a entender com as pessoas, para que as pessoas possam entender que nós temos qualidade, nós temos princípios, e essas qualidades e princípios abrem portas para todas as coisas, para emprego, para relacionamentos bons, etc. Como que nós vamos viver nesse mundo de aflições? Complicado. Se nós não vamos demonstrar às pessoas as nossas qualidades. Vocês sabem o que é currículo vitae? O currículo, todo mundo exige, toda empresa exige, quando você vai ser candidato, essas qualidades que você tem que colocar no currículo, é justamente que vai dar ao empregador a chance de uma entrevista. Não é pelo currículo que ele vai contratar você, não. É na entrevista que ele vai contratar você. Porque quando você coloca no currículo tudo o que você estudou, que você faz, as suas qualidades estão ali, o entrevistador, ele quer saber, e é uma pessoa, o entrevistador sempre é uma pessoa, homem ou mulher, especialista em identificar qualidades e defeitos. Então, na entrevista, que ele vai conversar com você para saber se aquilo que está escrito realmente é aquilo mesmo, ou porque o papel aceita tudo. Na vida cristã, diante de Deus, você pode ter muitos cursos, você pode ter um grande currículo, mas a palavra diz que Deus, sabe o que Ele faz? Esquadrinha a sua mente e prova o seu coração. Jeremias 17. Quando Deus esquadrinha a sua mente, é para saber o que você pensa a respeito dele e das pessoas. Como é o nosso pensamento para Deus? Nós temos realmente o conhecimento dele? Qual é o nosso pensamento em relação às pessoas com quem convivemos? Olha, o ser humano hoje, ele é meio complicado. Aliás, sempre foi. Sempre foi. Ele olha para uma pessoa, não gosto daquela pessoa, não. Não fez nada para você, mas não gosto da cara dela. Amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem vê cara não vê coração. Você não gosta da cara da pessoa, por quê? Porque ela é sisuda, não sorri. Você não sabe quais os problemas que ela tem, quais as dificuldades que ela passou. Mostrei na televisão esses dias um filho que matou o pai. Deu uma facada no pescoço do pai. E eu falei, mas que coisa terrível, isso está na Bíblia. Por que esse homem foi matar o próprio pai? O pai chegou bêbado em casa, ele discutiu e matou. E eu comecei a conversar com a Magali a respeito do fato. E a Magali fez um alerta para mim. E eu comecei a pensar, verdade. O que esse menino, como que ele se relacionava com o pai? De que maneira? O que o pai fazia para ele também? A gente não sabe. Para ele chegar e pegar em cima da mesa, da pia, a faca e matar o pai, foi um ímpeto de repente. Se ele se arrependeu, não sei, porque ele não demonstrou nenhum arrependimento no momento da reportagem. Então, o diabo, ele está pronto para te atingir a qualquer momento, se você não tiver bondade,
não tiver amizade cristã, não tiver o amor, não tiver o domínio próprio, não tiver a temperança. A cara da pessoa é a cara que ela nasceu. Você tem que olhar para ela e amar aquela pessoa. Eu aprendi isso. Eu era uma pessoa um pouco sisuda. Eu sei que eu não sou bonito, eu tenho uma cara meio fechada, e as pessoas sempre, a Magali falava sempre, você tem que viver sorrindo. Eu falei, Magali, eu não sei ficar assim. Como que eu vou andar na rua, em qualquer lugar assim? O pessoal fala, esse cara é bobo, esse cara é doido, é tantã. Nós temos que aprender a sorrir. Como que a gente vai sorrir? Olhando para a pessoa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então eu comecei a exercitar, sorrir, mas é difícil. Se não é da sua personalidade. Tem pessoas que são assim, sorrindo sempre, faz piada com tudo, brinca aqui, brinca ali. Eu não sei brincar, eu sou uma pessoa séria. Eu tenho 1000 responsabilidades e minha cabeça trabalha direto. Mas a gente tem que aprender a exercer a bondade, a exercer o amor, a longanimidade, você pensar antes de responder, de você não se irar, esperar um pouco, usar o domínio próprio, a temperança. É um exercício que nós temos que fazer no dia a dia. Tem pessoas que têm um estupim curto. Tem alguém que tem estupim curto aqui? Levanta a mão, só para me ver. Ou ninguém? Olha lá. Olha o tamanho do homem lá. Ó. Tem o pin curto. Tem outros aqui? Aqui, ó. A moça aqui, estupim curto. Coitado do marido, né? Tem que ter zelo. Quando eu conheço a pessoa que tem estupim curto, o que é estupim curto? Estupim curto é que a pessoa ferve por qualquer coisa, ela se irrita por qualquer coisa. Então, se eu convivo com uma pessoa que tem estupim curto, eu vou irritá-la? Muito pelo contrário, eu vou fazer de tudo para não tirar ela do foco. Vou amar essa pessoa mais ainda e tentar fazê-la entender que isso é um problema sério. Porque pode criar problemas no relacionamento com outras pessoas, no trabalho, em qualquer lugar. Eu já vi casos aí terríveis de cara com estupim curto, que no trânsito, só porque a pessoa passou e xingou, ele parou o carro na frente e quis matar o outro. Ferveu assim. Não pode, precisa tomar muito cuidado. Por isso que fala-se a palavra de Deus, domínio próprio. Para que você possa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, fecha. Porque senão cria problema na vida. Olha o versículo 9. Mas quem não tem essas coisas, presta atenção. É como um cego ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. É como uma pessoa que não quer enxergar a vida como ela é, da maneira que tem que ser. E se isso acontece, acaba a pessoa tendo problemas na vida. E isso é uma tragédia na vida das pessoas. Então, amados, o que nós aprendemos hoje? 2 coisas importantes. Orar pelas nossas autoridades. Clamar a Deus por elas, para que elas encontrem Jesus. Para que elas se convertam ao Evangelho, para serem boas pessoas e poder fazer melhor para a população. Nós aprendemos que nós somos escolhidos de Deus para um propósito. Esse propósito é para trazer pessoas para Jesus, alcançar a salvação, sair fora das coisas, dos prazeres deste mundo, para podermos estabelecer um padrão divino em nossa vida, na nossa família, onde nós trabalhamos, para esperar a volta de Jesus que está chegando. E o ponto principal nisso, através do fruto do Espírito Santo de Deus que nós aprendemos aqui, o amor, a bondade, o domínio próprio, etc., para que nós possamos conviver com as aflições do dia, mas sempre buscando em Deus o escape para a vitória das nossas vidas. Amém, igreja? Amém? Glórias a Deus. Então, preste atenção. Nós temos que tomar uma decisão na nossa vida, e essa decisão é se entregar a Jesus. Conhecimento, perseverança, a busca, e eu costumo dizer, sempre eu falo isso. 4 coisas nós temos que fazer na nossa vida: orar, crer, confiar e esperar em Deus. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos ficar em pé, por favor.
Vamos fazer uma oração especial agora. Querido Deus, como é bom poder ouvir a Tua palavra, aprender mais de Ti, saber que sem Ti nós não somos absolutamente nada. Por isso, Pai, em nome de Jesus, estamos aqui no Teu santuário, Pai, reunidos em família, homens e mulheres. Primeiro para adorar o Senhor, para dizer que nós estamos aqui, Senhor, com o nosso coração voltado para Ti, com tantas necessidades que nós temos na nossa vida. Mas nós tivemos a oportunidade de aprender, Senhor, a respeito de que devemos orar pelas autoridades e para os homens. É isso que nós fazemos todos os dias da nossa vida. Nós oramos para que esses homens, principalmente as autoridades constituídas, possam ter o conhecimento da verdade através de Jesus Cristo e fazer o melhor para a população. Mas, Pai, nós aprendemos que nós temos que nos relacionar com Deus e com pessoas. Nós aprendemos que nós temos que exercer o amor pleno. Nós temos que exercer a bondade, ter o domínio próprio. Que o conhecimento vem de Ti e que através do conhecimento possamos receber a perseverança para alcançar aquilo que queremos e que precisamos. Nós sabemos que precisamos de muitas coisas, mas o Senhor é que dá a palavra final. Ó Pai, eu quero em nome de Jesus colocar estas vidas que estão aqui essa noite, que vieram buscar ao Senhor de todo o coração, pessoas que estão com problemas para resolver. Problemas de saúde, Senhor, problemas financeiros, problemas de relacionamentos, disputa na justiça, pessoas que estão desempregadas, pessoas que precisam trabalhar, pessoas que precisam resolver compromissos sérios, pessoas que precisam realmente ter uma porta aberta e a porta que o Senhor abre ninguém fecha, pessoas que estão com o coração às vezes com tristeza porque não conseguem resolver questões que aparentemente são simples, mas para as pessoas são difíceis. Mas para o Senhor nada é impossível. Jesus mesmo disse: tudo é possível aquele que crê. Por isso, Pai, eu quero colocar diante do Senhor todas essas vidas que estão orando agora comigo e pedindo, Pai. Tu sabe o que as pessoas precisam. Eu peço em nome de Jesus, supra as necessidades. Perdoa os pecados, Pai, porque são muitos, são inúmeros. Todas as horas pecamos, todos os instantes. Mas lembramos o mérito de Jesus que levou na cruz os pecados. É o nosso advogado. E diz sobre o arrependimento. Ó Pai, nós queremos pedir agora pelas vidas das pessoas, dos empresários que estão aqui essa noite, dos pais de família, dos homens que têm a grande responsabilidade de conduzir a sua família. Dê o discernimento a eles para que eles possam trilhar o caminho certo. Das pessoas que são estupim-curto, que têm o domínio próprio, Pai, temperança. Acalme esse coração às vezes que fica raivoso, nervoso, indignado por tantas situações que acontecem, Pai. Tu podes mudar caráter e personalidade, Tu podes mudar tudo, porque o Senhor é o Criador, é o Senhor que nos fez. Abençoa as mães que estão aqui, as jovens que estão aqui, as moças, os rapazes. Traga uma bênção especial, Pai. Nós estamos pedindo porque nós cremos que Tu podes, porque Tu és Deus. Remova, Pai, o coração endurecido, transforma em coração de carne, tira esse coração de pedra. Remova todo espírito mal, toda enfermidade, seja de onde for. Em nome de Jesus eu repreendo todo espírito mal, todo espírito de enfermidade. Repreendo todo espírito que traz a falência, todo espírito que traz o espírito de morte. Eu quebro os poderes das trevas. As pessoas às vezes querem até tirar a vida porque já não aguenta mais a situação. Está repreendido isso em nome de Jesus. Traga agora a bênção, Pai. Derrame Tua bênção, Pai, em nome de Jesus às pessoas. As bênçãos maravilhosas que vêm de Ti. E que nós possamos ir para nossas casas com alegria e paz. Que seja uma semana de vitória. Que consigamos vencer todas as aflições do dia, porque Jesus está conosco. Esteja conosco, Pai. Esteja conosco nesta noite, neste dia de amanhã, toda semana. E na quarta-feira possamos estar de volta para glorificar e honrar
o que o Senhor tem feito por nós. Nós oramos, agradecemos, damos graças ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja.